Está hoje meditando na palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, no verso 21, quando diz: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz que uns malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as suas cabeças, e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais do sacerdote com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados injuriavam. E chegara a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. No capítulo 16, no verso 1, nós vamos encontrar: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, e ao nascer do sol diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Irmãos, o texto sobre a crucificação, ela nos chama a atenção para um Cristo que nos amou profundamente e que morreu lá na cruz em nosso lugar. Portanto, ele foi crucificado para quê? Para que nele nós fôssemos resgatados do vil pecado. E nos tirou da condição de escravos, né? E nos deu a liberdade, nos deu a alforria, porque como escravos nós não tínhamos o livre-arbítrio, mas Cristo então nos dá o perdão e nos dá o livre-arbítrio, para que pudéssemos então viver uma vida sem culpa, uma vida sem a cobrança do pecado.
Interessante, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos liberta. Ela nos liberta porque o Senhor venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele traz ao homem a liberdade. Uma liberdade, então, eterna, né? Porque com a crucificação, a nossa dívida, que era impagável, ela foi paga por ele na cruz. Uma dívida desde Adão, uma dívida que pesava sobre os nossos ombros e que nos punia e que nos trazia vergonha e dor. No verso 34 de Marcos 15, o Senhor disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo dá, logo após um grande brado, e todo o nosso jugo fora quebrado, e todas as amarras foram rompidas, e agora a alma, ela liberta, ela pode então ter a paz com Deus. Terceiro, toda a estrutura do passado, ela foi desfeita lá na cruz. Essa estrutura, uma estrutura religiosa, e com todo o sistema religioso, acabaram de vir abaixo quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Então, tudo aquilo que gerava opressão, né? Tanto a opressão do diabo que nos cobrava, como a opressão também religiosa que estava sobre os nossos ombros, impostas pelos fariseus, os saduceus, os escribas, né? Devido à religiosidade, né, templária, tudo vem ao chão. E agora então surge um novo tempo, porque novamente o Cristo, o Filho do Deus vivo, da linhagem de Davi, senta novamente a esse trono religioso. Toda aquela estola sacerdotal é desfeita quando o véu se rasga. E agora o único e o sumo sacerdote assume novamente a liderança religiosa. E é interessante, irmãos, que no capítulo 16 diz que no sábado Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, vão ao sepulcro e encontram o local vazio, pois Cristo havia ressuscitado. Ele ressuscitou para que você tenha a vida eterna, uma vida abundante em Cristo Jesus, para que você tenha a vida eterna nele, uma vida que venha desfrutar das benécias da ressurreição do Senhor. Ele veio a esse mundo e morreu lá na cruz, sofreu em meu lugar, em seu lugar, e nos dá a liberdade para vivermos uma eternidade com Ele. Para isso é necessário que venhamos escolher, decidir aceitá-lo como o nosso Salvador. E fazendo isso, então, também todos que o aceitam como seu Salvador, faz parte dessa grande igreja, a igreja do Senhor Jesus, que ele há de convocar no último dia para adentrar as mansões celestiais. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos renove nesse momento tão conturbado, né? Que possa colocar em nosso coração o desejo sempre de ir de encontro com a sua palavra. Jesus, então, ele aparece aos seus discípulos, e ele vai ali aos seus discípulos, e surge, o seu primeiro surgimento se dá àquelas mulheres que estavam ali no sepulcro, e logo após o Senhor, então, ele vai para a Galileia, e lá ele tem um encontro fabuloso, né, com os seus discípulos. E ali então os seus discípulos desfrutam de um momento maravilhoso de ver o Cristo que venceu a morte. E ele venceu a morte porque ele nos amou, e amou a tal ponto de se entregar para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar e nos garantir então uma eternidade com o Senhor. Que nesse momento, aonde a igreja do Senhor se encontra em casa, se encontra recolhida, esta igreja possa confiar no Senhor, como ali na Galileia, possa ter um reencontro com esse Jesus, o Cristo ressurreto, porque ele já venceu, ele está vivo, ele venceu todas as lutas ali na cruz, e o que ele espera de nós?
que nós venhamos, né, após essa quarentena, continuarmos a nossa caminhada, saindo e indo de casa em casa e pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho a toda criatura. Que Deus os abençoe, uma boa noite e fiquem em paz. Amém.